Vamos então dar sequência, vamos aprender a criar aqui, organizar e criar os submenus que nós vamos precisar. Então aqui dentro das opções de todas as páginas, nós vimos que eu tenho como acrescentar novas, organizar aqui, excluir, entre outros. Se eu vir na opção de aparência, eu vou ter as opções dos menus. É lá então que eu vou entrar. Através dessa opção, eu posso criar um novo menu e inserir, por exemplo, essas páginas que eu criei, que são as categorias, dentro desse menu. Para isso, eu posso vir aqui na opção em criar um novo menu, mas por enquanto eu não vou utilizar. Eu já tenho um menu principal. Se eu quisesse, por exemplo, um menu lateral, eu poderia utilizar essa opção, selecionar aqui as páginas que eu criei e adicionar esse menu. Não quero porque eu vou utilizar por enquanto esse menu principal. Então eu tenho aqui o nome do menu, poderia até utilizar menu principal, posso deixar menu 1, o que eu quiser aí trabalhar. Eu tenho aqui os contatos, política de privacidade e termos e condições. Eu quero o contato lá no final, então clico sobre ele e arrasto. Eu posso organizar dessa forma, basta clicar, segurar e arrastar. Quem somos eu vou deixar em segundo plano aqui, no segundo menu. E vou adicionar aqui agora um novo item para ele. Como que eu posso adicionar um novo item, uma nova página? Eu preciso de criar, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar política de privacidade e termos de condições como submenus de um menu. Eu posso criar um menu chamado termos, ou um menu chamado, por exemplo, política, ou legalização, legalidade, para que eu tenha esses termos aqui dentro dele, ou qualquer outro nome aí que eu queira. Vou vir aqui na opção de links personalizados, por exemplo, e aqui eu posso adicionar um novo link para o meu menu. Tá joia? Poderia acrescentar essas informações. Ou então em páginas e adicionar também uma nova. Então aqui em links mesmo, vamos fazer nele. Eu vou apagar isso aqui, não quero referência por enquanto, depois a gente coloca referências aí. E aqui no texto, vou colocar como eu falei, legalização. Legalidade. Ok. Beleza, e vou adicionar o menu. Então ele vai adicionar esse novo item para mim aqui sem URL, sem link, mesmo porque ele vai ser um item com submenu. Quando eu clicar ou passar o mouse sobre ele, eu quero que ele apareça, vou arrastar ele aqui para depois de quem somos, esse política de privacidade e termos de condições. Mas como que eu coloco eles dependente desse menu, como submenu? Basta clicar, segurar e arrastar para a direita. Perfeito. Então esses dois pertencem ao que está acima dele. Então pertence aqui a categoria de legalidade. Se eu vim aqui nesse momento e atualizar, provavelmente ele não vai dar. Vamos verificar se nessa versão continua da mesma forma. Ele ainda não vai me mostrar. Por quê? Porque eu não adicionei essa nova alteração, essa modificação ao meu menu principal. Este é o meu menu principal. Então tem que voltar aqui e trabalhar essa mudança para o meu menu principal. Aqui em páginas, deixa eu só verificar, ele está então com as 4 padrões que eu havia colocado. Perfeito, são elas mesmas. Aqui ele ainda não habilitou as opções aqui abaixo que eu não criei, então preciso criar o menu. Agora então ele vai fazer o novo menu que se chama menu 1, poderia também ter alterado o nome, com esses registros que são o menu principal. Vamos aguardar aqui com que ele gere, com que ele crie esse menu. E após ele criar, nós veremos aqui essa propriedade que eu falei que eu preciso habilitar. Ó. Percebam que abaixo ele criou. Vamos aqui atualizar novamente, só para me certificar se nessa nova versão ainda continua dessa mesma forma. Ó. Ele não ainda agregou esses novos valores, esses novos itens de menus ao meu menu. Então eu preciso falar aqui que a posição dele no tema, desse novo menu que eu fiz aqui, é no menu principal. E aí eu clico em salvar menu. E ele vai então alterar para mim o que eu tinha anteriormente ali para o menu principal. Então ele passa este novo menu que eu fiz com essas novas opções para o menu principal. O menu principal dessa página, no caso, é esse de cima. Então já funciona. Percebam que ao passar o mouse em legalidade, ele já mostrou para mim aqui política de privacidade, termos de condições. Os demais aí funcionam como outros links. Eu não adicionei submenus para ele, mas poderia então estar adicionando, colocando novos itens. Depois nós vamos fazer de acordo com o que o nosso projeto aí cresça. O que eu preciso agora? Eu já fiz a estrutura, mostrei para vocês aqui basicamente o que nós vamos precisar para iniciar, mas eu preciso dos plugins, porque em contato, por exemplo, eu clicar em contato, ele vai chamar aquela página que eu criei com o nome de contato, que obviamente não tem nada aí. O ID, o identificador dela, que aparece aqui,
ele é gerado quando nós criamos uma página. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então só tem aí o texto, que é o título dela, contato, e eu não havia colocado conteúdo para ela, justamente porque nós vamos utilizar um plugin para trabalhar com os contatos. Na próxima aula nós vamos fazer então as instalações dos plugins necessários aqui para o nosso site.